começar a gravar, então já tá gravando. Então, para não tomar muito tempo, vou fazendo as perguntas aí, conforme você responde, eu já vou emendando outra, fechou? Fechou. Então, beleza, vamos lá. Então, acho que o Rafa já deve ter comentado um pouco com você sobre a ideia do projeto e tal, né? Então, a ideia é falar como que você conseguiu se tornar essa marca top que você se tornou agora. Então, queria começar falando um pouco sobre lá no começo e tal, que você optou por fazer jornalismo. Queria entender um pouco mais sobre a escolha do curso mesmo, se foi alguma coisa para ficar mais próximo ali do futebol, ou se você já tinha essa vontade de se comunicar e tal, de expressar. Queria que você contasse um pouco também como foi a época de faculdade, referência, expectativa com a facu e tal. Não, fechado. Cara, assim, realmente eu acho que o primeiro intuito foi estar próximo do futebol, né? A partir do momento que eu entendi que não ia estar dentro do campo ali, eu falei, bom, vamos ver se eu consigo ficar pelo menos na beiradinha ali, né? Então, acho que foi o primeiro intuito, sim. Eu sempre gostei também muito de conhecimentos gerais, assim, sabe? Eu sempre fui um cara muito interessado, muito curioso. Então, a partir do momento que eu identifiquei essas características, eu logo mirei no jornalismo, né? E também eu comecei a fazer teatro com 16 anos. E eu gostava muito daquela questão do público, de ter o retorno, de ter as pessoas assistindo aquele meu trabalho, aquilo que eu estava fazendo, gostava de fazer apresentações na escola, então eu acho que pegando isso da questão da comunicação, da questão do esporte, curiosidade e do meu interesse, assim, eu acho que tudo acabou me levando para o jornalismo, né? Quando eu entrei na faculdade tinha uma frase que talvez seja falada em todos os cursos, que é tipo, não é você que escolhe o jornalismo, é o jornalismo que te Uhum. escolhe. Não sei se falam até hoje. Na minha época falavam assim. E aí, cara, foi muito isso mesmo, sabe? Eu acho que o jornalismo também me escolheu. E, cara, eu tinha boas expectativas na faculdade, demorei um pouquinho para me entrosar ali com os meus amigos. O Rafa, inclusive, é um cara que me salvou, assim, porque eu tava quase desistindo, porque eu não tava conseguindo meio que fazer amizade com o pessoal ali. Mas a partir do momento que eu entrei pro grupo da galera ali, pô, foi uma paixão, assim, que aconteceu. E a partir do momento que eu consegui me soltar e conseguir buscar o meu espaço ali dentro da sala, aí eu acho que foi um casamento perfeito, assim, com o curso de jornalismo, porque eu amava mesmo, assim, eu era, tipo, era meio chato até, sabe? Às vezes a gente tinha aula de sexta-feira à noite, todo mundo queria vazar para ir pro bar. Se era uma matéria que eu me interessava muito, sei lá, tipo, radiojornalismo, telejornalismo, eu ficava ali perguntando, as pessoas queriam me matar, mas não, eu sabia que ali era a chance que eu tinha para mudar a minha vida, mudar a vida da minha família, e eu sempre acreditei muito no meu potencial, né? Então, eu tinha boas expectativas com a faculdade, mas só que elas superaram mais ainda. E com relação às referências, eu me inspirava muito nos meus professores, assim, tipo, os que eu gostava, que eu me identificava ali com o meu jeito de comunicar, eu prestava muita atenção, assim, eu lembro do Ulisses Rocha, né, o que eu acho que era o professor que eu mais gostava, ele era um repórter e apresentador do SBT na época, então eu prestava muita atenção em tudo que ele falava ali. Foi através dos meus professores que eu consegui meu primeiro estágio, que eu consegui meu primeiro prêmio jornalístico, né, através dos caminhos que eles me deram ali. Então, eu sempre tive muito respeito e muita referência aos meus professores. E fora dali, pô, sempre assisti muita televisão, né? Então, acho que a minha principal referência é o Thiago Leifert, né? Um cara que para mim revolucionou o Globo Esporte e até a TV como um todo, assim, deixou tudo muito mais descontraído, muito mais solto, e tantos outros, obviamente, William Bonner, a Fátima Bernardes, o Marcos Mion, o Luciano Huck, Ana Maria Braga, Eliana, enfim, toda essa galera aí, eu sempre assisti muito, os programas de humor, Charlie Chaplin, Os Trapalhões, Chaves, enfim, então eu acho que minhas referências são infinitas, assim, tanto que eu me considero um eterno fã. Toda vez que vai alguém famoso ali na Globo, essa pessoa muito provavelmente fez parte de algum momento de referência ali para minha vida e eu fico todo feliz quando eu encontro elas. Show. Acho que puxando um pouco sobre o Rafa ter te ajudado também, sua comunicação um pouco mais descontraída, então eu lembro quando você entrou no YouTube, assim, o F4L eu não acompanhei assim desde o comecinho, né? Mas eu acho Até que é o porque você tinha primeiro, 6 anos, né? mas o primeiro vídeo que eu vi do F4L foi o do Neto, acho que eu assisti ainda até um pouquinho depois que lançou, mas já dá para notar que é uma comunicação ali um pouco diferente, e é uma coisa que eu queria te perguntar um pouquinho mais para frente.
Mas então, falando sobre quando você entrou no Desimpedidos, acabou que você ali se tornou a cara do canal, né? Mas você entrou como apresentador e tal. E eu queria entender, assim, tipo, se a sua expectativa já era ser o cara principal ali, tipo, se tornar a cara do canal, ou se foi, assim, uma coisa que foi levando e tal, você conseguiu seu espaço, assim. Então, eu queria entender como que foi essa transição aí para você virar a cara ali do Desimpedidos, até pelo nome Fred Desimpedidos. Então, acho que você já virou a cara. Cara, então, assim, eu sempre tive e sempre tenho muito respeito com as pessoas que já estão no lugar que eu tô começando a trabalhar ali, né? Porque se elas estão naquela posição, não é à toa, alguma coisa de bom elas fizeram, alguma coisa de competência, obviamente elas têm para estar ali nas suas posições. Então, quando eu entrei no Desimpedidos, era zero minha ambição me tornar o principal rosto do canal, assim, sabe? Eu queria primeiro ser aceito ali pela galera, né, que era o Mil Grau e o Bolívia, então eu queria muito dar um apoio ali para eles, né? Eu lembro que até no começo, os dois eram muito ranzinzas, né? Então eu falei, cara, um espaço que tem aqui é a parte do bonzinho, né? Então, vou ali no bonzinho, pô, sofri muito bullying por conta disso, mas me fez aprender ali, me fez saber lidar com as situações. E também por ser jornalista, né? Embora o Bolívia também fosse jornalista, eu quis pegar um pouco mais essa veia das informações ali, sabe? Tipo, não nada tipo igual um jornal, igual um site ali, mas eu fazia as minhas piadas, mas com um pouquinho de informação. Então eu entendia que ali tinha esse espaço. Mas acabou que, cara, não foi minha intenção, mas o público mais jovem se identificou muito assim comigo, né? Então, nunca foi meu objetivo fazer conteúdo para criança, nem para o público jovem, mas acabou que eles se identificaram muito, né, lá nos primórdios do YouTube, e aí as coisas acabaram acontecendo, né, o Mil Grau saiu, aí ficou eu e o Bolívia, eu acho que, pô, nós fomos uma dupla incrível durante muitos anos, né, e acho que deu tudo certo. Acho que a gente marcou nosso nome na história ali do YouTube. E depois o canal foi girando com outras pessoas ali. E calhou que eu me tornei o principal rosto do canal. Mas eu acho que nunca foi algo que eu falei assim, sabe? Tipo, ai, nossa, o canal. As pessoas falavam, o canal é seu. Eu falava, não, o canal não é meu, eu sou funcionário. Ah, porque você é a cara dos vídeos. Não, sou eu através de muitas pessoas. Tanto que o meu primeiro programa eu não consegui fazer sozinho, né? Tipo, o Fred mais 10. Paulinho Então te eu ajudou. sempre. O Paulinho me ajudou, o Big John me ajudou, cara. Sempre quando eu podia ter alguém para estar ali do meu lado, por insegurança mesmo, eu sempre fiz questão de trazer, sabe? Então não é algo que, tipo, eu queria brilhar sozinho ali, muito pelo contrário. Eu sempre quis brilhar com outras pessoas e acredito, inclusive, que muitas delas mudaram de vida por conta disso ali, através dos Desimpedidos, e obviamente que elas ajudaram a fazer com que eu mudasse de vida também. Show. Então, falando um pouco assim sobre que você já pegou um espaço assim, muito grande no Desimpedidos, a galera te via como a cara do canal, o rosto, mas acho que você ainda estava muito ali no nicho do futebol, naquela bolha e tal. E, e aí, então, muita gente já te conhecia por ser um cara grande, já tinha pô, milhões de seguidores, mas eu queria falar um pouco sobre o BBB. A entrada assim no programa pareceu uma estratégia assim, pareceu uma virada de chave importante para você construir o Fred marca, né? Eu queria entender se isso foi alguma coisa pensada já, uma estratégia que você pensou, falou, puta, eu vou mirar ali para entrar na casa do pessoal de uma forma diferente, mostrar como eu sou. Eu queria entender como foi esse passo dessa transição aí e se o BBB foi uma estratégia mesmo para você se consolidar assim como uma marca. Cara, eu acho que a marca já existia antes do Big Brother, assim. Eu acho que, pô, eu comecei a fazer publi, digamos assim, lá em 2016, final de 2015, com o Desimpedidos, ali a gente já estava fechando com a Adidas, a gente já fazia Netshoes, então, a partir do momento que eu entendi que ali era o caminho, eu acho que foi talvez a minha primeira grande sacada no YouTube, né? Porque eu lembro da faculdade que era uma frase assim, eu acho que foi o Ulisses Rocha que ensinou pra gente. Não sei, não foi o Ulisses, acho que foi um outro professor que ensinou pra gente,
que ele falou que o jornalismo é aquilo que a gente faz entre uma publicidade ou outra. Obviamente que a gente tem que informar as pessoas, mas só que alguém precisa pagar para que aquilo esteja ali, sabe? Então é meio que uma via de mão dupla. Foi o que a gente fez o press kit do. O Eduardo, não foi? Eu acho que foi o Eduardo, sim, cara. É isso, enfim. Depois a gente pode procurar o É, nome pra gente passar. sim, exato, a gente pode mandar o nome aí, mas, tipo, e aí quando eu entrei no Desimpedidos, tipo, pô, se eu tivesse uma ideia muito boa, mas que não fosse tão interessante para as marcas, ela perderia espaço para uma ideia boa ou média, mas que tivesse muito espaço para as marcas ali, sabe? Então, foi ali que eu entendi que, cara, eu quero aumentar o meu alcance, né, no número de views, número de likes, de engajamento, enfim, e ali adaptar as marcas e colocar ali dentro, que foi o que começou a acontecer com o Fred mais 10. Foi a grande virada da minha carreira e foi a grande virada do Desimpedidos também, né? Assim, de começar a ter marca de maneira constante. E aí, dentro disso, eu entendi que uma coisa eram as pubs que eu fazia dentro do Desimpedidos, outra coisa eram as pubs que chegavam diretamente para mim enquanto influenciador na sua unidade, né? Que fui eu que tive a ideia de contratar uma pessoa para cuidar dessa parte comercial para mim. Demorou para isso acontecer, né? Mas foi o Arthur, a primeira pessoa que eu contratei, que inclusive está comigo até hoje, assim. Ele foi o meu primeiro contratado lá atrás, deu uma rodada por aí em algumas empresas, depois voltou e hoje ele ainda cuida do meu departamento comercial. Então, eu acho que essa marca ela já existia. E eu também, no próprio Desimpedidos e através das minhas redes sociais, eu já tinha aberto mais os meus nichos, né? Não era só futebol. Eu ia muito para entretenimento, eu ia muito para outros esportes, eu ia muito para a parte de moda, assim, sabe? Foi quando eu comecei a brincar de ser uma blogueira influenciadora, tal, que eu até usava esse apelido ali em alguns conteúdos. Então, eu acho que eu expandi muito o meu leque e isso eu dava a oportunidade de ter várias marcas, né? Aí, quando eu tomei a decisão, quando eu recebi o convite do Big Brother e tomei a decisão de entrar, sim, foi estratégico, né, para ser mais conhecido do grande público. O objetivo principal, hoje eu posso falar porque ele deu certo, era entrar na Globo. Isso, assim, tipo, era o que eu queria, sabe? Como eu já estava fazendo futebol há muitos anos, eu achei que eu estava chegando num limite ali. Então, eu estava muito querendo ir para o lado do entretenimento. Mas só que aí lá dentro do Big Brother foi uma das experiências mais incríveis da minha vida. Mas quando eu saí, as pessoas que me acompanhavam no futebol, eu acho que elas estavam muito querendo eu de volta para isso, sabe? Então, eu acho que foi uma decisão que eu tive que tomar ali, tipo, vou direto para o entretenimento e vou buscar essas oportunidades longe do esporte, ou eu volto para o esporte. Recalculo rota aqui, entendo qual é o movimento que eu vou fazer da minha vida, da minha carreira, e depois a gente vê o que acontece mais para frente. Essa foi a decisão que eu tomei. Voltei para o futebol, voltei para o canal, voltei a fazer o Fred mais 10, voltamos a ter muitos views, né? E aí, calhou que o tempo passou e hoje eu estou na Globo, né? Então, acho que o plano foi quase que perfeitamente executado, porque se ele tivesse sido perfeitamente executado, eu estaria no entretenimento hoje. Mas talvez eu não tivesse 100% feliz, sabe? Hoje, apresentar o Globo Esporte, para mim, é a realização de um dos maiores sonhos da minha vida. Então, eu acho que até dando errado parte do planejamento ali, o resultado foi 100% satisfatório. Você falando um pouco sobre o Arthur lá também, que você contratou ele para cuidar do comercial no comecinho. Creio também que deve ter sido muito importante assim você montar uma equipe assim do começo. É, uma coisa que chama muita atenção é o clima de parceria que você acaba postando no stories, pô, minha equipe, vocês trabalhando junto e tal, e que é formada por pessoas que sempre estiveram próximo de você, que nem o Rafa, seu irmão, o Careca também, que eu lembro que na época de pandemia ele começou a aparecer muito com você, assim, e tal. Então, queria entender também como que foi para você montar esse time, o pensamento assim de ter uma galera que já te conhece, já sabe mais sobre você, e como que essa estrutura ajudou na virada de apresentador, assim, para você virar marca mesmo e se inserir nas publis, assim, ter um posicionamento que você falou, né, não só do esporte ali, mas de pegar outros nichos, outros ramos e tal. Cara, assim, eu sempre acho importante lembrar que eu não nasci na internet com essa equipe, né? Então, tipo, durante
eu acho que 7 anos da minha carreira eu não tinha ninguém trabalhando ali comigo, né? Então, era tudo eu que fazia todos os setores, do financeiro, do jurídico, de escrever os roteiros, de gravar, de captar, de editar, era tudo eu que fazia, né? Então, a partir do momento que as demandas começaram a ficar, eu comecei a não dar conta delas, foi quando eu tive a ideia de contratar o Arthur para o lado comercial para ele cuidar disso. Então essa já foi uma primeira virada de chave importante. Depois nós contratamos a Clara, que cuidava da minha agenda, cuidava, cara, de produção, cuidava de tudo, assim. Aí meu irmão, né, que entrou na parte financeira da empresa, que aí eu acho que foi um grande salto, porque eu não tinha esse discernimento para entender onde é que era melhor investir, de que forma que guardava, de que forma aplicava ali os meus investimentos. E aí a Malu também, né, que hoje é head de marketing da nossa equipe, ela pediu para entrar na equipe. Isso foi muito curioso, porque estávamos em duas pessoas, né, na época, que era a Clara e meu irmão. E a Malu viu uma oportunidade ali e falou, cara, quero trabalhar com vocês, porque eu vejo que tem um potencial de crescimento muito grande. E realmente ela estava muito certa, e aí nós todos crescemos muito juntos. E hoje nós somos 25 na equipe, então realmente é uma galeraça, assim, que cuida muito da minha vida profissional e da minha vida pessoal também. É, o quanto essa equipe mudou a questão do apresentador, é óbvio que tudo assim que eu vou fazer, eu sempre me reúno com eles, né? Sempre pergunto. Mas a questão das minhas características ali acabou que não entra muito na alçada da equipe ali, né? Eu acho que ali é algo muito mais instintivo e pessoal meu, mas com relação à marca, com relação a quais a gente se vincula, quais projetos a gente faz, os roteiros que a gente escreve, a forma com que a gente produz as publicidades, isso eu devo 100% à minha equipe. Show. É, para entender um pouco sobre os seus projetos, assim, e tal, eu vou ler uma pergunta, assim, que não é muito usual, mas eu queria que você imaginasse, por exemplo, um gráfico pizza, assim, e Uhum, conseguisse colocar, assim, suas receitas, por exemplo, de Globo Esporte, Globo, publicidade, a sua marca, dentro de um gráfico, não com valores, mas com porcentagem, uhum. assim, como que sua receita se encaixa nisso. Não, assim, é porque é curioso essa pergunta, às vezes me fazem, não tem problema nenhum. É porque na vida de um influenciador, é muito inconstante, né? Tipo, não dá pra gente contar com, tipo, esse mês eu vou fechar tantas marcas, porque a gente não depende só de nós, a gente depende das marcas também. Então, tem mês que eu recebo de uma marca. Tem mês que eu recebo de 7 marcas. Tem marca que paga assim que faz a publi. Tem marca que paga depois de 90 dias. Então, realmente, o meu gráfico financeiro, ele é muito maluco, assim, sabe? Mas se fosse dividir numa média, numa pizza ali, cara, eu acho que Vai. Nossa, é difícil, hein, mano? Eu acho que 50% do meu faturamento, dos meus. Qual foi o termo que você usou que eu achei bonito? Putz, agora nem eu lembro. Receita. Ah, Receita, receita. isso. Exato, eu acho que 50% da minha receita vem dos contratos anuais que eu tenho, né, com as marcas, porque aí são contratos maiores, né, que a gente fecha de 6 meses, um ano, 2 anos ali, então ali é o seguro que eu tenho, né? Então, tipo, às vezes tem marca que paga tudo de uma vez, tem marca que paga a cada 3 meses, e eu na minha cabeça eu sempre fraciono como se eu tivesse um salário daquela marca ali todo mês, né? E aí eu vou somando os salários ali. Então, eu acho que 50% da minha receita é através das marcas que a gente tem um contrato mais longo. Ah, vai, por favor, Rafael. 25% são de marcas esporádicas, assim, que chegam e fecham, sabe? Porque não são marcas que estão comigo. Putz, não é essa conta. Que eu acabei de lembrar, porque assim, por exemplo, eu vou fazer o contrário. Vou fazer com que eu tenho fixo. A única coisa que eu tenho fixa é o meu salário da Globo. Ponto. Meu salário tá lá, eu sei que ele cai todo mês certinho. Então, digamos que ele seja. Vou até desenhar uma pizza, mano. Que depois eu vou até mandar pro meu financeiro para saber se é assim mesmo. Então, eu acho que, mano, 30% dos meus faturamentos ali é Globo.
dos meus rendimentos, como você disse. Então, 30% ali é Globo. Aí sobraram 70. Você tem. 70. Mas só que aí eu tenho mais 5% ali das marcas que fecham com a Globo. Então Aham. aí a gente vai para 40. Então me sobrou 60. Então ali eu vou colocar. Nossa, eu sou horroroso com matemática. É, 40. Eu vou colocar então 10% das marcas esporádicas e os outros 50% das marcas que nós temos fixas, assim. Contrato Então, anual, assim, né? acho que é mais ou menos isso, mano. Bem mais ou menos isso, entendeu? Porque, por exemplo, no mês que eu tenho menos marcas, o da Globo passa. No mês que eu tenho, sei lá, que acabam os contratos das anuais. Então, é realmente muito flexível, assim, sabe? Esses dias eu tive que tirar o visto de imprensa. E aí eles pediram a minha renda mensal. Mano, eu não soube informar minha renda mensal, porque realmente é algo muito inconstante. Mas eu tenho uma equipe incrível, assim, que toca o meu financeiro, que faz a minha contabilidade, que obviamente eles entenderam um fluxo ali, né? Até porque eu tenho que pagar 25 funcionários. Então, tipo, não é assim, tipo, quando as marcas não pagam, eu não pago meus funcionários. Não, eu tenho que manter um É o dinheiro de padrão caixa ali. ali. Exato, tenho que manter um dinheiro de caixa porque são 25 famílias que dependem de mim ali, né? Legal. Pra gente ir um pouco pro finalzinho, voltar um pouquinho lá no tempo, eu falei sobre o seu jeito, né, de fazer o jornalismo ali que, assim, me parece, acho que parece pra galera também, que foge um pouco ali do jornalismo tradicional. Até se a gente pegar as referências que você falou, por exemplo, Thiago Leifert, Mion e tal, é um jornalismo, assim, mais voltado para o entretenimento, assim, né, com dados, embasamento, mas para você sair ali do padrão e tal, até no F4L, no Desimpedidos, hoje mesmo no Globo Esporte. Então, você acha que esse seu perfil, querendo ou não, não convencional, foi decisivo assim para você destacar no digital, para você conseguir o tamanho que você ficou? Foi algo que foi imprescindível ali, vamos se dizer? Sem sombra de dúvidas, assim, eu até consigo, conseguia me adaptar ao meio tradicional, né, do jornalismo ali, trabalhei muito tempo na rádio, né, mas mesmo assim eu ainda colocava ali as minhas características porque é o que eu sei fazer de fato, assim, sabe, eu acho que é o que eu tenho de melhor, então, sem dúvida, foi imprescindível esse meu jeito, sim. Não foi algo calculado, foi algo que simplesmente aconteceu, era a forma com que eu gosto de trabalhar e eu acho que você consegue chamar muito mais atenção sendo diferente do que sendo igual a tudo aquilo que a gente já tem, né? É óbvio que é mais difícil, é óbvio que o caminho ele pode ser até um pouco mais árduo, mas a partir do momento que as pessoas te notam e veem que você é diferente, que você consegue levar a sua mensagem para as pessoas, você consegue atingir a casa delas, eu acho que aí realmente é algo que não se estuda, não é algo que se compra, sabe? Então, tipo, as pessoas usam muito para me definir a palavra carisma. E eu aceito, acho legal, acho que é uma boa referência e eu acho que isso é uma parada que não se estuda, entendeu? Tipo, acho que carisma é um negócio que a gente vai criando de acordo com as nossas referências da vida ou às vezes a gente até mesmo nasce. E pegando esse gancho aí do carisma, uma coisa que chama atenção demais também é o jeito que vocês fazem as publis, né? Eu vi até ontem um anúncio com a Bud, ainda achei fera demais. Então, o jeito que vocês fazem, ali, o jeito que vocês montam, não foge do seu dia a dia, assim, de quem que você se mostra ser. Queria saber como que vocês constroem esse modelo, se vocês, é claro, né, tem um planejamento assim, mas por que que vocês não optam por fazer uma coisa assim mais quadrada e sim faz do seu jeito ali, do seu modelo, para não perder seu tipo de comunicação? Cara, eu acho que eu sempre me comuniquei, eu sempre fiz tudo pensando no tipo, pô, o que que seria legal de eu assistir caso não fosse eu? E eu acho que as publis é a mesma coisa. Ninguém gosta de assistir publi, velho. É chato, entendeu? Tipo, é a coisa mais instintiva que tem. Quando você tá vendo um vídeo, você vê que é publi, você logo pula ali, né? Então, o objetivo sempre foi esse, trazer um conteúdo legal e que
por trás tivesse uma publi ali, né? Para atingir as pessoas e criar a simpatia do público com a marca. E como isso é criado, cara, a gente tem uma equipe muito grande, assim, que todo mundo se envolve, né? Nós temos as pessoas específicas para a criação dos roteiros, mas passa muito por mim também, assim, sabe? É um negócio que a gente até brinca de tipo, a gente, pô, precisa de uma ideia, a gente faz um brainstorm gigantesco ali com a equipe. Então, quem é do comercial, quem é da produção, quem é da assessoria, quem é, cara, independente do setor que ela esteja ali, a gente vai falando um monte de besteira ali no bom sentido, às vezes no mau sentido também, e sempre acaba surgindo uma ideia ali, mas não tem jeito. É inspiração, cara. Tipo, essa de Bud, nossa, a equipe escreveu várias formas, assim, sabe? Uma ou outra tava legal, eu falei, cara, ainda não é ela, ainda não é ela, ainda não é ela. Eu falei, pô, vamos começar a falar besteira. E aí a gente falou da Anitta, assim, sabe? Tipo, deu uma zoada numa situação que aconteceu de um fã da Anitta, enfim. E aí eu falei, cara, como é que foi a transição da Anitta de Mercado Pago para Nubank? Contrário. Contrário, né? Do Contrário. Nubank para o Mercado Pago. Ela falou, ah, porque meu ex, não sei o que. Eu falei, cara, vamos brincar com isso então. E aí foi quando deu a ideia do. Teve a ideia do Red Carpet, porque a gente é muito pego ali, né? Tanto eu, quanto a Bianca, quanto outros influenciadores. Quando você chega num evento, as pessoas sempre vão fazer essas perguntas sobre relacionamento. Então, ali eu visualizei aquilo e a gente pegou e aplicou. Então, tem muito de inspiração, né? Mas tem muito de trabalho também, tem muito de planejamento e tem muito da equipe inteira tá sempre envolvida em todos os processos do vídeo que a gente está criando ali. Bom, foi isso. Obrigadão, Fred. Pô, Fechou? foi Curtiu? muito bom, cara. Gostei demais. Prazerzaço estar falando com você, assim. Pô, nem imaginava pô, eu comecei a fazer o trabalho lá atrás. Falei, meu, falar do Fred, que eu vejo você, assim, fazendo as publis, assim. Você se tornou uma marca mesmo, assim. Dá pra ver que as marcas querem estar perto, assim. Você é um cara que comunica tanto com o público jovem, tanto com o público adulto, assim. Aí eu falei, porra, vou fazer o TCC disso, vambora. E, pô, nem imaginava que ia conseguir falar com você. Obrigadão pela moral, foi top demais. Obrigado pelo Rafa também, por ter dado esse auxílio. E Valeu, cara. curtiu, Fechado. Fredão, achou da hora. Super, mano, da hora, velho. Se precisar, tipo, tirar alguma outra dúvida, manda pro Rafa, a gente tá sempre junto e a gente ajuda aí. Eu sei a treta que é fazer um TCC, a gente fez TCC junto. Então, precisar de alguma coisa, só dá um salve aí e boa sorte, mano. Obrigado, rapaziada, foi top demais. Tamo junto, Valeu, viu? tamo Valeu, junto, é valeu. Abraço, nóis. valeu.